Boa noite a todos. Que saudade dessa igreja. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4. Versos 16 a 18 será o texto do nosso estudo, da nossa meditação essa noite. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim a palavra de Deus: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, como alguém que conhece muito bem essa igreja, quando eu fui preparar essa mensagem, o Espírito Santo colocou no meu coração a necessidade de trazer uma palavra exortativa, pastoral. Não tão preocupado com trazer um ensino inédito para vocês, teológico, sofisticado. Nada do que eu vou pregar essa noite é novidade. E nem é esse o meu propósito, trazer uma novidade para vocês. Mas nós erramos exatamente em menosprezar e esquecer os ensinos mais simples e elementares da vida. Nós realmente caímos, desanimamos, perdemos o rumo da vida, ficamos tristes, seja lá qual for o seu problema, exatamente porque tropeçamos nas lições básicas. E o Espírito Santo colocou no meu coração essa exortação de rememorar cada um de vocês a respeito da doutrina da eternidade. Nós estamos conduzindo nossas vidas como se não houvesse eternidade. Nós temos conduzido nossas vidas como se essa vida fosse eterna. Como se esse corpo corrupto fosse para sempre. E nós esquecemos que ao fechar os olhos nessa vida, nós abrimos os olhos em um lugar que a Bíblia chama de eternidade. E a eternidade para mim sempre foi uma palavra assustadora. Você já parou para pensar o que é eternidade? Um tempo sem fim. Na verdade, filosoficamente, eternidade é o oposto de tempo. Você sabia que tempo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, décadas, séculos e milênios, só faz sentido para um ser que não é eterno? Nós só dividimos o tempo, e a noção de tempo existe porque haverá um fim nessa vida. Então é necessário dividir essa vida em tempos pequenos para que nós nos organizemos em nossa vida, em todos os sentidos. Trabalho, a hora de casar, a hora de ter filhos, a idade para isso, a idade para aquilo, o horário do dia para dormir, o horário do dia para comer, tudo é dividido em tempo, porque nós um dia morreremos. E é necessário que nós utilizemos bem esse tempo que nós temos. A maior divisão de tempo se chama vida. Nós temos uma vida. Ela é dividida em anos, os anos são divididos em meses, os meses são divididos em dias, os dias em horas, as horas em minutos, os minutos em segundos e assim por diante. Tudo isso para dividir a vida em pedaços menores.
Agora, quando nós falamos de eternidade, tempo não faz sentido, porque não existe fim. Você já parou para pensar? Eu te dou alguns segundos para você pensar. Algo que não tem fim. Não vai acabar. Não vai acabar. É muito difícil compreender até. E essa doutrina, quando nós paramos para pensar nela, biblicamente, ela traz um dever de meditação, de consideração, e ela traz uma advertência para nós. E é com base nesse texto de 2 Coríntios que eu quero falar. É extraindo as verdades desse contexto sobre a eternidade. Vamos recapitular? O que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios? A primeira carta, você deve conhecer, é uma carta de exortação. Paulo desceu o sarrafo na primeira carta. Ele exortou todo mundo daquela igreja. E ele foi duro. Algumas pessoas aceitaram, mas outras disseram assim, peraí, esse homem não tem moral para falar. Quem que é Paulo? Paulo é um sofredor. Paulo é rejeitado pelos judeus. Paulo foi expulso da religião dele. Paulo, ele já foi açoitado. Paulo sofre igual um condenado. E aí na visão deles, na visão grega principalmente, o sofrimento é sinal de uma reputação ruim. Quem sofre não tem reputação boa. O que Paulo faz? Ele escreve uma segunda carta como uma defesa da sua pessoa, do seu ministério. Engraçado que ele não vai negar que ele é um sofredor. Paulo confirma isso. E esse é o contexto anterior do capítulo 4. Ele vai falar que ele é um homem perplexo, ele é um homem realmente que sofreu açoites, sofreu naufrágios, foi abandonado, doente. Ele não nega isso. O que ele vai fazer, na verdade, é mostrar que o sofrimento dele não tira o crédito do evangelho. Pelo contrário, sofrer, segundo o evangelho, confirma a fidelidade da palavra. Ao contrário do que muitos dizem por aí, né? Que Deus te chamou para você não sofrer, Ele levou sobre si suas doenças, você é mais que vencedor, e as pessoas estão acreditando que evangelho é sinônimo de prosperidade. Mas o evangelho é o oposto disso. O evangelho é sinônimo de sofrimento por amor a Cristo. E é o que aconteceu com Paulo. Ele sofreu igual um condenado. Mas ele vai argumentar que esse sofrimento gerou crescimento, evangelismo, o avanço do reino. Muitas pessoas se converteram porque Paulo sofreu. Porque ele pagou o preço. Então, na mente de Paulo, o sofrimento era algo bom, era uma medalha para ele. E ele vai trazer seu discurso. Na altura do capítulo 4, no verso 16, ele vai mostrar um pouco de como ele vê o sofrimento. Como é possível um homem que sofreu tanto como ele sofreu se alegrar no sofrimento? Mas que absurdo é esse? Esse homem é sadomasoquista. Olha a sabedoria divina dada a Paulo por meio da graça, por meio do Espírito Santo, um homem muito maduro. O verso 16, e aí nós já começamos a entrar no texto, ele diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova, de dia em dia. Lembra que ele está no contexto do sofrimento. E ele vai começar então a argumentar, que no verso 16 ele vai argumentar que ele venceu esse problema. No final das contas, o verso 16 está dizendo que o resultado é que ele
perseverou. O homem exterior se corrompe. O que quer dizer? Essa palavra se corrompe não significa pecado. O homem se corrompeu. Não é que ele está falando que por fora ele caiu da fé. Ele tropeçou e caiu em pecado. Não. O homem exterior se corromper é a deterioração do próprio corpo por conta do sofrimento. Tem gente aqui, ao chegar aos 40, 50, 60, o homem exterior já começa a trazer traços de corrupção. Corrupção também é sinônimo de deterioração, é a corrupção do corpo. Ele está querendo dizer que, de fato, as tribulações afetam o homem exterior. E é difícil, não é fácil sentir as dores desse sofrimento. Não é fácil, ele não recebia açoites com alegria física. Era difícil, era complicado. Contudo, ele diz que um tal de homem interior, algo contraposto, ao contrário do exterior, se renovava de dia em dia. Paulo está mostrando o seguinte: o seu homem natural caído, seu próprio corpo, sentia as dores do sofrimento. É lógico, quem não sente? Contudo, a sua natureza, a sua nova natureza em Cristo, o seu espírito regenerado, por dentro, o motivava a continuar. Era uma luta entre homem exterior e homem interior. O homem, a sua velha natureza pedindo está doendo, não aguento mais, sofrer por Cristo não vale a pena. E o seu homem interior regenerado, salvo, nova criatura, dizia: não, continua, vai em frente. Sabe, essa luta que Paulo travava, mas que no final era vencida pelo homem interior, seu espírito regenerado, salvo, a sua nova criatura, essa luta nada mais é do que uma indicação de um problema que o homem tem. Na verdade, não é um problema, é o problema. Nós temos, e você tem, um grande problema. O maior problema da sua vida. A fonte de todas as tristezas e dores da sua vida. É a queda espiritual. É o pecado. Pecado, o afastamento de Deus. A separação de Deus. É a corrupção da sua natureza, seu corpo, de toda a essência que você é, que a partir dessa queda, começa a rejeitar tudo quanto é Deus. Ou tudo quanto se diz sobre Deus, a sua lei principalmente, seus mandamentos, a sua vontade. Todos nós temos esse problema. Sabe, não é o meio que nos influencia. Não é porque você nasceu na comunidade sem dinheiro, sem estudo, que você foi corrompido como uma vítima. Claro que isso potencializa as coisas, mas se você tem criança, você sabe, criança começa a pecar desde os primeiros meses. Se você nunca ter ensinado ela já é rebelde, ela já é pecadora. Isso significa que o problema de todo ser humano ele nasce afastado de Deus, espiritualmente. Nascer afastado de Deus, como eu disse, é isso. Rejeitar tudo quanto é de Deus e o próprio Deus, a sua vontade, os seus desígnios, o objetivo do seu nascimento. Por que você veio a essa vida? Qual é o seu sonho? A queda nos faz nos afastar de Deus. Rejeitar tudo isso. E as consequências são drásticas. Algumas coisas que a Bíblia fala sobre as consequências dessa queda. Uma queda que começou em Adão, o nosso representante. Quando eu quero dizer nosso representante, eu quero dizer o seguinte:
aquele que caiu, que nos representou, mas que fez aquilo no Jardim do Éden, que todos nós faríamos também, se tivéssemos no lugar dele. Ele é o nosso representante. Ele caiu, ele falhou. Nós falhamos. Nós pecamos no nosso casamento, nosso trabalho, na nossa vida, na nossa moralidade, na nossa sexualidade, enfim, pecamos. Nos desviamos de Deus. E a Bíblia diz que essa queda, esse desviar, esse errar o alvo tem as seguintes consequências. Todos quanto pecam, todos quanto se desviam de Deus, recebem do próprio Deus uma sentença de condenação. Todos. Cada um de nós. Independente de um pecado maior, de ser uma pessoa boa, ruim, ser uma pessoa socialmente agradável, de ser um filantropo, de ser qualquer tipo de ser humano. Todos, segundo a lei de Deus e o padrão de justiça dele, todos pecamos. Romanos 6,23 diz: porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Essa é a sentença de Deus para os pecadores. Afastamento. Significa dizer que nessa vida, da parte de Deus, nós já recebemos uma sentença. Essa era está condenada. Essa terra, segundo a criação de Deus, ou o plano que Deus estabeleceu por criar essa terra, ou ao criar essa terra, esse plano já se desfez. Deus não tem expectativas de melhora dessa terra. Deus não tem planos para essa vida, essa terra. Você está me entendendo? Por causa do pecado, da queda da humanidade, da corrupção, dessa deterioração, esse mundo pecaminoso que nós vemos, essas maldades terríveis, Deus já sentenciou que Ele não tem planos para essa terra. Os planos dele são outros. Ele destinou essa terra para a condenação. Outra consequência, incompletude do ser humano. A queda causa também, agora no homem, já que ele virou as costas para o Criador e partiu para uma vida individual, para se satisfazer com aquilo que ele acha que pode satisfazer, e é um erro. Agora esse ser humano, nessa busca de se satisfazer fora de Deus, ele encontra somente incompletude. É a consequência, uma das consequências da queda. Total incompletude. É uma busca obsessiva por prazer fora de Deus. É uma busca obsessiva para tentar provar que fora de Deus é possível ser feliz. É uma busca obsessiva para encontrar sentido de viver no sexo libertino e ilimitado. É uma busca obsessiva para encontrar o prazer no trabalho, no dinheiro, na conquista, no poder, na fama. Mas sabe o que acontece invariavelmente? Incompletude. Porque fora de Deus o ser humano não pode se completar. E sabe o que acontece? Fracasso, desilusão, o aumento da depressão, como nós vimos, o aumento da ansiedade, do pânico, porque as pessoas estão gastando a sua vida, gastando tudo que tem, gastando sua saúde, para essa busca obsessiva, buscar prazer fora de Deus. E eles entregam suas vidas, e o resultado é desilusão, é fracasso. Não é a sua realidade. Olhe para você e veja como isso traz desilusão. Veja como você obteve tanto fracasso em buscar alegria fora de Deus. Veja. Essa é a nossa realidade.
Outra consequência, uma mente obscurecida. A queda faz com que o homem se torne cego espiritualmente. A prova disso é que eu estou pregando aqui agora e falando dessas verdades bíblicas, e provavelmente há alguém entre nós dizendo: esse homem é louco, ele está viajando. E eu não estou falando nada de mim, eu estou falando das Escrituras. Eu estou interpretando a Bíblia, eu estou apenas te resumindo o que esse livro grosso diz em tantas páginas. Cada um desses pontos que eu estou dizendo está registrado nas Escrituras. E um dos pontos é: a queda traz cegueira, obscuridade na mente. E é por isso que você olha para mim dizendo tudo isso: esse homem é louco. O mundo não é tão ruim assim, a vida não é tão errada assim, o sexo ilícito não é tão ruim assim, Deus não é tão carrasco assim. Deus é bonzinho, Deus é misericordioso, Ele perdoa. Eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal assim. Por quê? Cegueira, não consegue enxergar, não consegue fazer uma autoanálise e confessar o pecado e abandonar esse pecado. Sequer podemos sozinhos, sem o Espírito Santo, perceber o pecado. Sem a lei e sem o Espírito Santo, nós sequer sabemos o que é pecado. Por quê? Mente obscurecida. Outra consequência da queda: a absoluta escravidão do pecado, morte espiritual. Escravidão. Total incapacidade de se libertar. Por causa da queda, do nosso afastamento de Deus, começado em Adão e refletido em nossas vidas, nós não conseguimos mais sozinhos nos afastar do pecado. Não conseguimos. Conseguimos, malemar, exteriormente ou religiosamente, abafar os nossos pecados, passar uma boa maquiagem neles, ele fica até bonitinho. Assumimos uma roupagem de boas pessoas, mas lá dentro, no âmago, nosso coração ainda é podre. Ele cobiça, ele odeia, ele adultera. Esse é o estado do homem. Ele não consegue se libertar sozinho do pecado. Pecado este que é o que afasta ele de Deus. Então ele não consegue se afastar do problema que afasta ele de Deus. Quantas vezes você disse assim: amanhã cedo eu vou ser uma nova pessoa. Vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, vou parar, chega. O que acontece? No máximo na terça-feira, tudo acontece novamente. Porque, segundo as Escrituras, ela revela que a queda nos tornou escravos do pecado e nós não temos condição de escapar dele sozinhos. Quando Paulo fala, no verso 16, que o homem exterior dele se corrompia e sentia a dor do sofrimento, ele está se referindo a essa natureza que eu acabei de descrever aqui. Mas ele disse que ele continha um homem interior que era o contrário, o levava adiante. Paulo mostra que a obra de Cristo pelo Evangelho conferiu a ele uma forma de superar tudo isso que eu acabei de falar para você. Essa forma de superar toda essa desgraça que eu descrevi se chama Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Você sabia que o Evangelho não tem nada a ver com prosperidade, vida financeira, saúde, casamento,
realização de sonhos, nada disso. O evangelho tem a ver com matar a velha natureza. Justificar o pecador dos pecados e da dívida que ele tem para com Deus. É isso que o evangelho faz. Ele foi regenerado. O homem interior dele foi transformado de forma que essa cegueira foi tirada dele. E ele passou a entender melhor a vida. Ele passou a compreender melhor os fatos da vida. Ele começou a compreender melhor a verdade de Deus, a mentira de Satanás, o engano do pecado. Ele começou a discernir. Ele, como um homem salvo que era, conseguia, com a sabedoria divina agora dada a ele, discernir as coisas. Por conta disso, o homem interior dele, renovado, salvo, o levava adiante. Agora veja o verso 17. Então, o verso 16 acaba de mostrar Paulo, por conta da sua natureza regenerada, conseguia conviver e perseverar em meio às tribulações. Grave isso. Paulo, meus amigos, ele era muito erudito. O discurso de Paulo é difícil. Ele é profundo, é um discurso rico, tem muito conteúdo e aprendizado, mas é complexo. E o nosso trabalho, antes de vir para um culto desse, é nos debruçar nesses textos e estudar, para entender o que ele está querendo dizer. Então, acompanhe o raciocínio. Paulo, no verso 16, fala que por causa do homem regenerado, ele superou as consequências da queda, que fazia ele se entristecer com o sofrimento. Mas agora, salvo, ele tinha o poder de Deus para superar os problemas do sofrimento. Verso 17. Por que a nossa leve e momentânea tribulação? Pare somente aí. O verso 17 começa com a palavra porque. Significa dizer que o verso 17 tem uma conexão com o que ele acabou de dizer no verso 16. Ele quer dizer, por que o homem interior dele renova o ânimo dele todo dia para continuar e perseverar? Porque ele entendeu o que vai estar escrito no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E eu vou parafrasear esse versículo. Por que o homem interior de Paulo, salvo, regenerado, a nova criatura que o evangelho operou nele, por que ele perseverava e ia adiante? Porque essa regeneração, essa nova sabedoria, fez ele entender que o sofrimento é momentâneo. O sofrimento que ele passava era um pouco de tempo. Ele praticamente está dizendo que o que ele sofria era insignificante. Não que ele está falando que ele sofreu pouco, mas era insignificante aquele sofrimento em comparação com a eternidade. Ele era sim sofredor, era sim difícil sofrer, mas o homem interior regenerado dele fez ele entender pela sabedoria divina que aquele curto espaço de tempo de árduo sofrimento, quando é comparado com a eternidade, é insignificante. E por causa dele entender isso, ele continuava a ir adiante. É como se fosse, eu não gosto de coach, nem teologia coach, mas é como se fosse um coach no ouvido dele dizendo, continua, é pouco tempo, a eternidade dura mais, a eternidade não se compara com isso, isso aqui é muito pequeno, é um sofrimento pequeno, continua.
para ele era significante por causa da eternidade. É esse o poder que o conhecimento da eternidade tem. Vou repetir, preste muita atenção. Você compreender a eternidade gera em você muitos benefícios. Você considerar a eternidade traz para você muita sabedoria. Imagina, olha o poder do conhecimento da eternidade. Ele sofria muito. Ele era um homem perseguido. Ele era um homem odiado. E quando ele compreendeu a eternidade por causa da regeneração, da sabedoria divina, quando ele entendeu isso, até o sofrimento dele, ele conseguiu considerar insignificante. É o poder da compreensão da eternidade. Eternidade é essa que nós desconsideramos, que nós esquecemos. A gente está vivendo uma vida tão doida, e há uma pressão sobre nós tão grande. É pressão do trabalho, é pressão da sociedade, é pressão da inflação, é pressão da política, é pressão da saúde, é pressão das doenças, das pandemias, é pressão da família, é pressão de tudo quanto é lado. E nós estamos o dia inteiro correndo atrás. E vamos aqui, vamos tampar um buraco aqui. Tem que tampar aquele buraco, tem que tampar esse, meu Deus. E a noção de eternidade sumiu da nossa cabeça. A gente esqueceu dessa verdade. Eternidade. A eternidade nos mostra qual é a melhor forma de viver. A eternidade nos revela qual é a melhor forma de você gastar esse tempo miserável de 90 anos no máximo que a gente tem. A noção de eternidade vai te instruir a usar melhor o seu tempo aqui. Nós precisamos considerar, olha, por que a eternidade tem essa condição de mostrar para nós a melhor forma de viver? Nós abrimos no texto no começo não precisa abrir. Eclesiastes 3:11. O destaque do texto que eu queria trazer: Deus colocou no coração do homem a eternidade. Significa dizer no texto, quando Deus criou o homem, Ele fez o homem eterno. A partir do momento que nós nascemos, Deus nos projetou e projetou você para ser eterno. A vida aqui não é o ponto final da sua existência. A morte nessa terra, creia nisso, não é o ponto final da sua existência. A sua existência continuará na eternidade. Deus colocou no nosso coração a eternidade. Muitos disseram amém. Mas será que ser eterno é bom ou ruim? Existem duas opções dessa eternidade. Agora eu peço para você abrir. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22. Será que ser eterno é algo bom? Será que ser eterno necessariamente automaticamente alguma coisa boa? Merece nosso amém assim tão rápido? Você é eterno, amém. Espera aí. Qual a implicação disso? A Bíblia vai dizer que para alguns ser eterno é bom, para outros ser eterno é muito ruim. Para aqueles que a eternidade é benéfica, capítulo 22, verso 5. Está falando do céu. Então já não haverá noite, nem precisam eles quem? Aqueles que vão habitar com Deus.
Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus lhe brilhará sobre eles, e reinarão, o que está escrito? Pelos séculos dos séculos. É uma expressão bíblica para eternidade. Séculos dos séculos. Lembra que eu falei para você que na eternidade a noção de tempo não existe? Então a Bíblia vem caçoar de nós, é séculos dos séculos. Calcula aí, o que é séculos dos séculos? Não faço ideia. Olha outro parênteses aqui. A Bíblia está falando que não haverá dia e noite no céu. Dia e noite é uma noção de tempo. O dia nasce, mas ele termina e vem a noite. A noção de tempo está ligada a movimento. Começa e acaba, começa e acaba. Movimento. Não haverá dia e noite no céu. Não haverá dia, não estou nem só no céu, mas não haverá dia e noite na eternidade. Deus vai ser o nosso sol, segundo o que o versículo diz, mas a noção principal é, não haverá dia e noite, porque não tem sentido ter dia e noite na eternidade. E aqui nesse versículo nós temos a prova de que, para alguns, será muito bom ser eterno. Ser eterno no céu será uma coisa maravilhosa. Eu não consigo descrever os benefícios dos céus. Na verdade, eu tenho uma má notícia. A própria Bíblia nem se aprofunda nisso. A Bíblia só diz que o que haverá no céu e os benefícios do céu são coisas inimagináveis e uma nova ordem da criação vai ser estabelecida. Nós temos também indicações de que Deus habitará com o homem. Num termo que ele diz, o tabernáculo de Deus com o homem. É Deus morando no mesmo teto que o homem. O que isso implica de benefício, de alegria, de completude, eu não tenho nem noção. Novos céus e nova terra, um novo corpo. Não haverá doenças, não haverá morte, porque seremos eternos. Não haverá tristeza, nós trabalharemos, seremos produtivos. Sabe lá Deus o que nós vamos construir no céu, o projeto que está nos aguardando lá, eu não sei. O pecado vai ser extinto, seremos perfeitos como Cristo é perfeito. Mas eu quero dizer para você, eu não me importo tanto em não conhecer os detalhes dos céus. Eu fico curioso, eu quero saber, mas o principal benefício do céu eu tenho hoje. Ele é eterno. Ele não vai acabar. A gente vai, muitas vezes, assistir um filme tão legal, mas em 2 horas ele acaba. E logo a gente precisa de outro. A gente compra um carro, em 1 semana ele não sente nem mais o cheiro de novo. E a gente começa a trabalhar para ver se consegue aquele prazer de novo. Eu quero dizer, as alegrias dessa terra, elas são passageiras, mas os benefícios e alegrias dos céus, que eu nem sei mensurar, eles são eternos. Olha que benefício maravilhoso. Nós vamos desfrutar de Cristo pelos séculos dos séculos e teremos todos os demais benefícios que eu disse, secundários, para sempre. Não vai acabar. Não vai ser tirado de nós. Não vai mudar o governo e as coisas vão mudar. Não, vai ser tudo para sempre. Que maravilha. É ser eterno no céu. Agora veja comigo o verso. Bom, o capítulo 20, voltando agora, capítulo 20, primeiro verso 15. Nós vamos, nesse verso, nós vamos contextualizar sobre quem o trecho está falando. Veja bem, Apocalipse 20, verso 15.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para o dentro do lago de fogo. O trecho que nós estamos abrindo está falando do juízo de Deus para os pecadores não salvos pelo Evangelho. Qual é a forma desse versículo indicar? Quem irá para o lago de fogo? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Agora vai comigo no verso 10. Volta no verso 10. Esse versículo vai falar quem estará no lago de fogo e por quanto tempo. Diz o verso 10 do capítulo 20. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro da onde? Do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Para esses, ser eterno não é uma boa opção. Não é uma boa opção. Olha, eu sei que você pode falar assim, lá vem o medo que a religião impõe. Lá vem o dogma religioso que trabalha pelo medo. Eu gostaria que você cresce na existência desse lugar. Eu gostaria que você considerasse. Sabe, é uma boa opção nessa vida considerar que esse lago de enxofre existe. É bom você considerar que não se trata do medo e dogma religioso para dominar as pessoas. Não é isso. Considere. Porque ser eterno no inferno é uma péssima opção. Serão atormentados de dia e de noite. Mas espera aí, a noção de eternidade não exclui o tempo, o dia e a noite? Sabe o que João está querendo dizer com isso? A eternidade no céu vai ser, a eternidade no inferno vai ser algo tão terrível, por meio de tormentos e coisas terríveis, que nós também não sabemos o grau e como isso funciona, que nós vamos contar o tempo, ou aqueles que estarão no inferno contarão o tempo, na expectativa de que vai acabar, daquela expectativa terrena de que depois da noite vem o dia, depois das trevas, depois de uma noite de choro, vem a alegria pela manhã. Então, essa tormenta aqui no inferno, nessa noite, vai acabar de dia, mas vai ser de dia, vai ser de noite e de dia também. Não vai ter diferença. A tormenta nos dois períodos. Você precisa considerar a sua eternidade. Por que a eternidade é tão forte assim também? Porque quando nós comparamos a eternidade, a vida nessa terra é passageira. Ela é fugaz, ela é curta, ela acaba logo. O que são 90 anos perto de eternidade? É nada. Não é nada. Não é só porque Deus nos fez eterno, não é porque a eternidade é assustadora, é um estado sem fim. Entrou na eternidade, no céu ou no inferno, não tem como mudar. Não tem como transferir, pedir transferência, não tem como se arrepender depois. Mas também a eternidade é poderosa, ela nos instrui, porque começamos a ver a vida nessa terra como muito pequena. Pequena demais para nós desperdiçarmos cada segundo. A eternidade também é muito poderosa para mudar sua vida, porque a Bíblia diz que o seu destino da eternidade é definido aqui na terra.
te faz pensar também, e a eternidade te convida a refletir, porque a Bíblia diz, o seu destino na eternidade, céu ou lago de fogo, é definido aqui. Você vai pagar para ver? Você vai pagar para ver se isso é verdade? Não faça isso. É definido aqui. Nesse curto espaço de tempo. Quantos anos você tem? 30? 1/3 da sua vida já passou. 1/3 do tempo já acabou. Para você definir toda a sua eternidade. Eu tenho 50. 2/3. Eternidade. Verso 18. 2 Coríntios 4:18. É o último versículo do trecho. Recapitulando rapidamente. Verso 16. Aquilo que o sofrimento causava em Paulo, no homem exterior, foi superado pelo homem interior que foi regenerado, que foi salvo. Esse homem interior conduzia ele adiante na perseverança. E por causa desse homem interior, da sabedoria divina, ele sabia discernir a eternidade, no verso 17. De forma que, ao compreender a eternidade, o sofrimento dele era insignificante comparado com a eternidade. Por isso ele perseverava, por isso que ele ia adiante, porque ele estava com a cabeça onde? Na eternidade, eternidade, eternidade. Olha, eu estou sofrendo pelo evangelismo dessas pessoas, mas são almas eternas, isso aqui vai ter resultado aonde? Na eternidade. Olha, eu tenho que me santificar, eu tenho que fugir desses pecados, eu tenho que abandonar essa prática, eu preciso ser fiel, por quê? Porque o que está em jogo é a eternidade. Era isso que Paulo olhava. E aí no verso 18 vai ter então a receita e a consequência de entender a eternidade. É saber a melhor forma de viver na terra. Já que a eternidade é tão significante, ela é tão assustadora, ela é definitiva, ela é no céu ou no inferno, ele vai dizer as palavras do verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui, esse verso 18 nem é uma novidade bíblica. Muitas religiões falam sobre essa ideia. Quem nunca ouviu falar a seguinte expressão? Lá no caixão não tem gaveta. Por quê? Não tem como você levar na sua morte tudo que você conquista aqui. Quem nunca ouviu isso? A eternidade é uma noção tão forte que até o conhecimento popular leva em consideração de uma certa forma. Então é muito óbvio, não tem novidade aqui, é uma consequência lógica. Se nossa vida comparada com a eternidade é insignificante, se Deus não tem mais planos para essa vida, Ele tem planos para nós para a eternidade. Qual é a melhor forma de viver nessa mísera vida? Vivendo para coisas que resultam na eternidade. Se você vive em prol de coisas que são terrenas apenas e que ficam aqui, você está fazendo um mau negócio. Porque essas coisas vão ficar aqui. Então o conselho de Paulo é muito óbvio. Não viva olhando e se atentando para as coisas que são físicas, que são visíveis. Quando ele fala coisas que se veem, ele está querendo dizer de materialismo, de coisas que ficam aqui.
Mas ao contrário disso, você tem que se atentar na sua vida, você tem que gastar sua vida, seus anos, sua força, seus sonhos, para coisas que resultam na eternidade. Porque essas coisas, ao contrário das terrenas, elas são eternas. Viva para a eternidade, é o tema da mensagem. Viva para a eternidade. Como é tolo viver para essa terra que vai ser destruída. Como é tolo viver para essa terra em que as coisas serão destruídas. É uma tremenda tolice. Além de serem fugazes, além delas não trazerem completude, além do dinheiro, dos bens, das posses serem coisas que não nos completam, elas não vão surtir efeito na eternidade. O seu carro lindo, maravilhoso, não vai ter estrada para andar com ele no lago de fogo, ele vai derreter. Essa é a verdade bíblica. Não é óbvio? Eu estou pregando alguma coisa que é extraordinariamente inédita? Não, é muito óbvio, mas nós esquecemos dessas coisas. Nós estamos vivendo para a terra. Nós estamos gastando a nossa vida para a terra. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo da sua vida? Ela é curta e ela define a sua eternidade. Para quem você está vivendo? Para quem será? Para que você está juntando todas essas coisas terrenas? Louco, amanhã pedirão a tua alma. Amanhã um câncer pode surgir. Amanhã um infarto, um AVC pode acontecer. Amanhã a varíola dos macacos pode pegar você. E tchau. Eternidade logo ali. Eternidade. Nós somos doidos. Nós perdemos a cabeça. Gastando tempo, dinheiro, saúde com as coisas dessa terra. Gastando tempo com redes sociais, despejando 1/3 do nosso dia em internet, em coisas fugazes, em vídeos, em TikTok, e isso e aquilo, e o tempo está passando, e a eternidade está logo ali. Qual é a melhor forma de viver para a eternidade? Eu quero ser muito prático aqui. Como viver para a eternidade? Primeira coisa, se você nos visita, se é a primeira vez que você vem numa igreja, se é a primeira vez que você ouve esse monte de coisa assustadora, saia pelo menos com esse ponto na sua cabeça. Como viver bem aqui na terra para a eternidade? Primeira coisa, coloque uma prioridade na sua vida. A sua alma. Tire do primeiro lugar da sua vida qualquer alvo terreno. Tire. Eu não estou falando para você eliminar da sua vida algumas coisas, mas troque e melhore as suas prioridades. Diante do que está sendo dito sobre a Bíblia, repense os seus valores, a sua escala de valor do que é mais importante na vida. E o que eu estou querendo dizer, se o que mais é importante na sua vida é qualquer coisa dessa terra, você está vivendo mal para a eternidade. Então, coloca ela um pouquinho de lado. E coloca no primeiro lugar na sua escala de valor a sua alma, a sua espiritualidade, seja lá como que você quer chamar. Mas em primeiro lugar, isso quer dizer, você é salvo. Você tem certeza da sua salvação. Se você morrer agora, Cristo voltar, você será levado ao céu. Se você diz que sim, não para por aí. Por quê você é um salvo? Por que você tem tanta certeza da salvação assim? Porque você é bom?
porque você faz boas obras, porque você foi batizado, que você era professor de escola dominical, você pegou na mão de um pastor. Por quê? Porque você lê livros, porque você era pentecostal, agora é reformado. Por que você é salvo? Você teve um encontro com Cristo. Cristo transpassou o seu coração, tirou o seu coração de carne, tirou o seu coração de pedra, colocou um coração de carne, te fez uma nova criatura. Você foi perdoado dos seus pecados. Você sabe o que é justificação pela fé. Você sabe por que Cristo morreu na cruz. Você sabe por que Ele ressuscitou. Você sabe o que aconteceu na cruz. Você sabe como Ele perdoou os seus pecados. Você não sabe. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você não conhece o Evangelho, a sua vida para a eternidade está prejudicada demais. Você precisa ouvir o Evangelho, você precisa compreender o Evangelho, você precisa estudar as Escrituras, você precisa da ajuda de alguém, você precisa de instrução para entender o Evangelho de Jesus Cristo. Diante de todas as más notícias que eu te dei, existe uma boa notícia que elimina tudo isso. Você não precisa ir para o lago de fogo. Não é um destino certo. Não é um destino definitivo para você que está vivo essa noite. O Evangelho está conclamando a você: venha. Venha entender como é que Deus te leva para o céu. Venha entender como que Deus preparou um escape do inferno. É sobre isso que a Bíblia diz. É sobre isso que a Bíblia diz de Gênesis, Apocalipse. Como ir para o céu, como escapar da condenação eterna. Você não conhece o Evangelho. Você não sabe desses termos que eu te falei. Você não foi transformado, e não adianta só entender. Você não foi transformado em uma nova criatura. Priorize isso na sua vida. Esqueça tudo. Esqueça a profissão. Esqueça a construção da sua casa. Esqueça qualquer plano. Priorize isso. Existem homens de Deus dispostos a te ajudar. Existe um estudo evangelístico nessa mesma igreja, na sua casa. Alguém te instruindo, alguém te conduzindo e mostrando para você como Deus salva pecadores por meio de Cristo Jesus. Busque ajuda. Não saia daqui, não comece a sua semana sem priorizar isso. Essa é o primeiro passo para você viver para a eternidade. O Evangelho. Ah, mas eu já sou salvo. Mas como está a sua vida de santificação? E agora eu falo da área espiritual para aqueles que são crentes. Como que está a sua vida? E agora eu trago uma terna advertência para essa igreja que eu conheço. A estagnação está pegando vocês. Estagnação. A estagnação está rondando cada um de vocês. Vocês já ouviram muitas mensagens. Vocês já ouviram teologia de primeira? Vocês já ouviram o Evangelho de cabo a rabo? E a estagnação está tomando conta. É preciso crescer, é preciso evoluir, é preciso sair da estagnação, é preciso sair da omissão. Qual é o degrau da vida cristã que você está? Faça uma análise. Você é novo convertido? Esse é o degrau do novo convertido. Ele recebe então leite espiritual. Qual é o próximo degrau a subir? A maturidade, a santificação, o aprofundamento, a revisão da vida. Ah, mas eu já sou crente faz uns 7 anos. Qual é o próximo degrau? É o ministério? É o evangelismo? É a sua candidatura para o ministério, para as necessidades da igreja? Como você está em oração? Como você está em conhecimento bíblico? Você está estagnado? Se você está estagnado para a eternidade, é porque você está vivendo para o mundo. Você, crente, analise a forma como você tem vivido. Saia da estagnação. Saia. Imagine no céu, na eternidade, Deus chegando para você e cobrando de você o investimento que Ele fez na sua vida.
Nós precisamos de processo, de progresso. Cada passo de uma vez, cada degrau de uma vez. A vida cristã tem as suas fases, mas não podemos parar. É nessa fase que muitas coisas, nessa estagnação, se tornam entediantes. Uma vigília torna coisa entediante, essas mensagens se tornam entediantes. Cansei de ficar ouvindo o evangelho, cansei de ficar ouvindo teologia, é tudo agora entediante. E aí o mundo começa a brilhar de novo. O gosto das cebolas do Egito volta na boca. Ai, que delícia, ter aquele carrinho, aquela casa bonita, né? O evangelho está tudo certo. Lá na igreja está tudo bem, a igreja é bíblica, a igreja é muito boa, nós estamos crescendo, eu batizei. Mas agora vou dar uma investida aqui na terra. A estagnação faz você se acostumar com aquilo que você amava. Agora você vê a oração como algo pesado. Agora você vê a Bíblia, o estudo das Escrituras, como algo pesado. Viva para a eternidade, cristão. Quantas almas você vai levar para a eternidade? Quantas estarão lá pelo seu ministério, pelo seu trabalho? O que você está fazendo, cristão? Você parou, sentou numa sombra, está esperando chegar à eternidade? Você não está vivendo bem para a eternidade. Como viver para a eternidade? Na família. Depois da vida espiritual, você ouvir o evangelho, você ser salvo, depois que você está em um bom progresso como cristão, você está avançando as fases, você está subindo os degraus de uma forma produtiva, ok, vida espiritual, em primeiro lugar, está tudo bem, pela graça de Deus. Em segundo lugar, família. Não existe bem mais precioso depois da sua alma eterna do que a sua família. Você, pai e marido, depois que você resolve a sua alma, você tem que se lembrar: Deus te deu uma esposa para que você auxilie ela a viver bem para a eternidade. A Bíblia diz que o destino da sua esposa pode ser auxiliado e bem trabalhado por você. Não estou falando que você vai salvar a alma da sua esposa. Entenda o meu raciocínio. Mas Deus vê em você, marido, um bom instrumento para Ele fazer a sua esposa entrar e viver bem para a eternidade. Você já considerou isso? Você, esposa, da mesma forma, Deus confiou esse marido a você por entender que, uma vez você sendo salva e em progresso espiritual, você vai auxiliar ele também a viver bem para a eternidade. Vocês, pais, essa criança nasceu na casa de vocês, porque o principal objetivo de Deus é fazer com que vocês façam essa criança viver bem para a eternidade. Analise a sua vida, como marido, pai, mulher, filho. Analise. Eu tenho certeza que, como provedor de coisas terrenas, você tem feito tudo certo. Eu tenho certeza que, como provedor de coisas terrenas, você é campeão. Eu tenho certeza, pai, que você não dorme de noite muitas vezes pensando assim: nossa, o litro do leite está caro, a fralda está cara, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um escape, eu preciso fazer hora extra, eu preciso dar o melhor para o meu filho. Muito bem, é isso mesmo. Mas será que o destino da alma dele tira tanto o seu sono assim? Na mesma medida que tira o seu sono com a sua preocupação da escola, da educação?
Tenho certeza que as coisas terrenas tiram mais do seu sono do que a eternidade do seu filho. Não adianta dar escola particular, dar celular, dar iPad, iPod, fazer tudo pelo seu filho. Coloca em escola bilíngue, coloca menino na USP, coloca ali na Unicamp. Essa criança foi bem criada, mas não adianta nada você trabalhar 16 horas por dia para dar tudo isso para ele. E ele só ter uma boa vida nessa terra e a eternidade dele perdida. Existem pais que estão brincando com o diabo. Tem pais e mães que brincam com o diabo. E você brinca com o diabo quando você dá o celular para o seu filho de maneira ilimitada. E deixa ele lá solto. E deixa ele lá vulnerável às internets da vida, às redes sociais, à pornografia. Você acha que com quantos anos as crianças estão tendo acesso à pornografia hoje? Você faz mais ou menos alguma ideia? Em média, quando uma criança vê pela primeira vez pornografia? 6 anos de idade é a idade média que as crianças estão assistindo pornografia pelo celular. E não é o celular que muitas vezes você deu. É o celular do amiguinho lá da escola. E não estou falando só de você ser um pai rígido. Não, meu filho não tem celular. Eu estou falando para você ser um pai que blinda o coração dele com o evangelho. Para que quando ele vai para a escola, o amiguinho dele oferece a pornografia e ele diga não. É uma coisa muito maior. Não é só dizer, não vai ter celular. Isso é muito fácil. Tem um monte de amiguinho na escola que tem celular. Você tem que pregar o evangelho. E como se prega o evangelho? Gastando tempo, sendo amigo do seu filho, sendo o melhor amigo dele. Você é um estranho do seu filho. Ele não passa tempo com você, você não brinca com ele, ele não confia em você. Você não é a pessoa mais desejada por ele. Como você vai pregar o evangelho? Ou pior que isso, você não tem testemunho, como você vai pregar? Estamos gastando tempo procurando as coisas da terra. A nossa alma está indo para a eternidade de uma forma não boa. E a alma dos nossos filhos está indo para a eternidade de uma maneira não muito boa. Para que a gente está vivendo então? Que sentido tem? O que nós estamos fazendo? Um dia você vai chegar na eternidade e vai implorar para voltar esse tempo. Talvez você chegue na eternidade e diga, Senhor, me dá mais uma chance. Deixa eu pregar para os meus irmãos. Manda um profeta. Como diz o homem no inferno, na parábola de Lázaro, rico e Lázaro. Manda um profeta para pregar. Ele diz, não. Não há mais possibilidade. Você vai chorar, você vai ranger os dentes. E esse tempo, essa oportunidade não vai voltar. E eu espero que você lembre de mim naquele lugar. Desse careca que está dizendo para você, viva para a eternidade. Área profissional. Como viver para a eternidade? Bem prático. Profissional. Eu quero resumir bem rápido e dizer assim para você. A partir de agora, e eu vou abrir um parênteses. Olha, eu sou pai, eu sou marido. Eu trabalho, eu sou advogado, eu não sou um pregador que vive às custas, que explora, que ganha dízimo, sabe, nada disso, não ganho R$1 para estar aqui, não ganho R$1 para pregar, não tenho nem sustento de o que é digno de um pastor, eu não sou pastor em período integral, então eu sei como é difícil ser pai em meio a tanta pressão. Eu sei que nós somos tentados o tempo todo a viver trabalhando. Eu sei que nós somos tentados a buscar formas de cada vez mais ganhar dinheiro, não às vezes com avareza, mas só para garantir uma boa vida para a nossa família. Eu sei que é difícil, desemprego. Eu quero abrir esse parênteses. Mas o conselho que eu te dou nessa noite, biblicamente, para você viver bem para a eternidade, é o seguinte.
Não busque lucros altos na sua vida profissional. Não viva para grandes ganhos financeiros. Não faça projetos para grandes quantias de renda. Eu vou dizer por quê. Eu sou advogado e eu trabalho numa empresa de consultoria tributária para empresas. Esse é o meu ramo principal hoje como advogado. Eu lido e converso com os principais empresários desse país. Participo de reuniões na Paulista, nos 4 cantos desse Brasil. E eu conheço homens que são bilionários. Eu vejo a tristeza deles, eu vejo a depressão, eu vejo a falta de sentido em tudo aquilo. E ele vendeu a alma dele para o diabo para conquistar aquilo. Mas tem uma coisa que me chamou mais atenção. Você vende a alma para o diabo para ganhar muito dinheiro. Mas você tem que vender mais 5 almas para ele para manter o dinheiro. Um homem que é muito rico e vive para o dinheiro, além de vender a alma dele para ganhar, ele é atormentado de noite para manter o dinheiro. Eu não conheço nenhum homem desses que quando ganhou o primeiro bilhão, fez o seguinte: vendo tudo, vou deixar lá na poupança e vou viver de renda. Nunca vi. São homens que vivem o tempo todo com segurança, trabalhando, e fica no escritório 12, 16, 20 horas por dia, e não sai de casa. Tem fazenda de milhões, mas não consegue usufruir. Se você quer muito dinheiro, você vai vender uma alma para conseguir, e vai ter que vender mais 5 para manter. Meu conselho: não viva profissionalmente para ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro é só o começo dos seus problemas. Você vai ter que manter um padrão, você vai ter que fugir do ladrão, você vai ter que fugir do sequestro, você vai ter que fugir do fisco. A sua vida vai virar um inferno para você manter um dinheiro que nem te traz mais felicidade. E é a razão da desgraça dessas pessoas. Eles não têm pai, eles não têm filho mais, são isolados. Se eu pudesse te contar as suas histórias, tem sigilo profissional, não vou poder contar. Não viva para ganhar grandes quantias. Vou te dar um conselho. Viva e faça um plano profissional que você obtenha o básico para você viver, com o menor custo, o menor preço a ser pago para alcançar aquilo. O que eu quero dizer? Viva para ter uma renda básica para o plano de saúde, para a boa escola, para tocar o carrinho a cada uns 3 anos. Tenha uma renda dessa sim, busque. Uma renda básica, média, de forma que isso vai te custar o menor tempo, o menor sacrifício possível. Para que você trabalhe o menos possível para alcançar isso. Faça uma estratégia profissional para que você tenha tempo com o seu filho. Você não tem que trabalhar muito. Faça um plano, um planejamento profissional para que você tenha tempo para sua esposa, você tenha saúde, você não fique estressado. Aquela pessoa estressada, chata, que na hora que não está trabalhando é pior ainda. Não, uma pessoa que descansa, uma pessoa que viaja com a família, que usufrui, que não vai no hotel 5 estrelas, mas vai para o hotelzinho bonzinho lá, que leva para o mesmo lugar e dorme do mesmo jeito. Não é uma vida para você ter uma SUV da BMW, para ter uma SUV, né, uma caminhonete da Jaguar, mas uma vida para você ter o seu carrinho popular ali, tranquilo, médio, que não vai te trazer despesa, porque os dois levam as pessoas para os mesmos lugares. Viva para a eternidade.
Nós estamos perdendo tempo, querendo dinheiro, profissão, isso. E nós estamos só visando aqui, lucro, quero mais. Não, planeje uma vida básica, média, que vai te custar bem pouco. Para que você tenha tempo para viver para a eternidade. Para que você consiga ler a Bíblia, você consiga instruir seus filhos, você consiga ser amigo deles, você consiga restaurar seu casamento. Tempo, é preciso tempo para viver para a eternidade. Esse é o meu objetivo profissional hoje. Ter o básico com o menor custo possível. Depois eu vou pedir para tirar para o meu patrão não ver, tá? Faça isso. Nós vamos gastar tempo. Nós vamos encerrar da seguinte forma. Já passei bastante. Mas é a sua eternidade. O que é 15 minutos? Em comparação, é insignificante. Nós vamos encerrar da seguinte forma. Poderia chamar você para orar, para você para baixar a cabeça. Mas a gente não vai encerrar assim hoje. Sabe, eu estava falando com o irmão lá de Franca hoje cedo. A gente já ouviu tanta mensagem boa, tanta coisa boa, e todo sábado e domingo. É bom, e sabe, a gente está tão carregado de mensagem boa, que a gente não teve tempo de digerir a mensagem boa do ano passado. E mensagem boa todo dia, sim, todo domingo, vai virando rotina e parece que passa, mais uma boa mensagem, que bom. Então eu não vou pedir para você baixar a cabeça. Eu vou te convidar e vou te dar um conselho. Essa mensagem falou com você? De alguma forma, pelo evangelho ou pela santificação, você sendo cristão ou não, ela te convidou a tomar alguma atitude? Ela te apontou na sua vida algo que precisa mudar? Então você vai fazer o seguinte. Você vai fazer 3 coisas. Primeiro você vai chegar em casa, se é que você quer, tá? Isso aqui não vai te dar dinheiro, não vai te dar nada, vai te dar a eternidade. É entre você e Deus, é a sua consciência. Chegue na sua casa essa noite, se possível, saia calado, vá. Se você se tocou você mesmo, faça um propósito. É algo sério, é eternidade. Vá direto para sua casa. Janta com a família. Vai no seu quarto, sozinho. A mulher no lugar, o pai no outro, a criança no outro, o filho. E com as palavras que sair, as palavras que você tem mesmo, faça uma oração. E diga para Deus, a partir de agora eu quero viver para a eternidade. E aquilo que Deus for colocando na sua mente, o que precisa ser mudado, você pede para Ele te ajudar. Não precisa ter palavra bonita, não precisa orar igual Moisés, o profeta, não tem nada disso. A Bíblia fala que Deus sabe o que a gente vai falar antes da gente falar. Então não importa, Ele conhece o seu coração. E se essa mensagem falar com você, chega na sua casa e ora. Eu quero viver para a eternidade. Eu estou preocupado. Eu estou vendo que isso aqui não tem valor nenhum. Eu estou vendo mesmo que essa vida eu estou perdendo tempo. É só tristeza e depressão. Eu quero viver para a eternidade. Então ora. Ora. Segundo passo. Você vai procurar a ajuda de alguém. Você vai pedir para um pastor, e os homens de Deus dessa igreja estão disponíveis. Você vai pedir para alguém dessa igreja, de outra que você confia, que é bíblica. Você vai falar para ele, você vai identificar junto com ele o que você precisa mudar para viver melhor para a eternidade. Olha, o meu problema é que eu sou viciado em pornografia. E eu não consigo vencer. E isso não vai me levar para a eternidade. Reconhece e procura ajuda. Conta para alguém. Fala para alguém o que Jesus, nessa oração, te mostrou, que não está te levando para a eternidade. Eu não conheço o evangelho, eu entendi, mas não converti. Eu não entendi.
Eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo, eu preciso melhorar nisso, eu não sei ler a Bíblia, eu estou devagar na oração, eu não sei qual é o seu problema. Deus vai te mostrar, o Espírito vai te mostrar, mas você vai orar essa noite e fazer um propósito com Deus: eu vou viver para a eternidade. E depois você vai procurar a ajuda de alguém: o meu problema é esse, e eu preciso da solução para esse problema para eu viver para a eternidade. Que os pastores da igreja se desdobrem aí, porque vai ter demanda. Procure ajuda. Sabe, não deixa ser mais uma mensagem que passa desapercebido. Não, faça a oração e o propósito e procure a ajuda de um homem de Deus. E viva para a eternidade.